Bem, hoje, gente, a gente vai dar um início a uma série de vídeos sobre anatomia, fisiologia do corpo humano, dentre outros. Eu escolhi começar com a parte do esqueleto axial, que se refere à caixa torácica, que é uma parte bem simples. Então, eu vou falar dos principais componentes da caixa torácica como um todo, as funções da caixa torácica, bem como os esqueletos que a compõem. A base dessa aula é tida como um livro do Moore. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem buscar nesse livro. Qualquer inconsistência que vocês ouvirem eu falar, ou que vocês fiquem com alguma dúvida, isso é porque eu estou começando. Então, esse é o primeiro vídeo. Então, eu vou tentar fazer algo mais sucinto possível e que vocês possam entender. Bem, a composição da caixa torácica. A caixa torácica, ela forma essa espécie de gaiola. O próprio Moore define ela como uma gaiola abaulada. Essa gaiola serve tanto para a proteção das vísceras internas, principalmente vísceras como o coração, os pulmões e os órgãos e estruturas sensíveis que estão dentro dessa caixa torácica. Então, ela funciona como uma camada óssea de proteção. Esses ossos, devido à rigidez desses ossos, devido à dureza desses ossos, eles acabam funcionando como uma caixa protetiva, como se fosse a caixa craniana. Então, as estruturas que passam dentro da caixa torácica encontram-se protegidas por essa estrutura óssea que se projeta do corpo do indivíduo. Ela é formada por 12 pares de costelas, a gente tem os 12 pares de costelas, as 12 vértebras torácicas posteriores, que é onde essas costelas se articulam, o externo, situado anteriormente, que seria este osso, e, além disso, a caixa torácica ela é subdividida em três porções. O mediastino, que seria esta região medial, que conteria vísceras do sistema circulatório, como o coração, e a cavidade torácica, e duas cavidades pulmonares, que seriam a cavidade pulmonar direita e a cavidade pulmonar esquerda. Como o próprio nome já diz, essas cavidades pulmonares, elas vão dar espaço aos pulmões. Então, você vê a importância da caixa torácica na proteção dessas estruturas sensíveis, como o pulmão, como o coração e estruturas vitais. Então, a gente tem essa composição óssea dessas 12 vértebras torácicas se articulando com essas costelas e com o externo anteriormente. Então, acaba formando uma espécie de proteção a essas estruturas que estão situadas dentro da caixa torácica. Bem, a gente vai começar falando sobre as costelas. A gente possui 12 pares de costelas, sendo que essas costelas, elas têm uma classificação de que elas podem ser falsas, verdadeiras e flutuantes. Eu vou dar uma voltada para vocês verem. As costelas verdadeiras são aquelas consideradas que se articulam diretamente ao externo, que é esse osso aqui. Então, você vê, ó, essa cartilagem costal não está se articulando ao externo. E a primeira costela? Então, essa primeira costela, do ponto de vista daquela classificação, ela é considerada verdadeira. Então, primeiro par de costelas, verdadeiro. Segundo par de costelas, verdadeiro. Terceiro par de costelas, verdadeiro. Quarto par de costela, verdadeiro. Quinto par de costela, verdadeiro. Sexto par de costela, verdadeiro. Bem aqui, a gente chega num ponto que você percebe que a cartilagem costal dessa costela, a partir desse ponto, ela não se articula diretamente ao externo, mas sim a cartilagem que está imediatamente superior a ela. O mesmo ocorrendo com essas costelas, até a costela 10. Então, essas costelas, elas são ditas costelas falsas. Por quê? Porque elas não se articulam de forma direta ao externo. Elas se articulam diretamente à cartilagem que está acima delas. Então, a conexão delas, o ligamento delas com o externo, esse ligamento ele não é de modo direto, ele é de modo indireto. E no terceiro classificação, a gente tem as costelas flutuantes ou livres, que são aquelas costelas que nem chegam a se articular ao externo, como essa daqui, ó, vocês podem imaginar que é para trás, posteriormente, a 11ª costela e a 12ª costela. Então, só relembrando, a gente tem a classificação das costelas verdadeiras, que se articulam diretamente ao externo, das costelas falsas, que elas se articulam ao externo, só que a articulação delas não é verdadeira. É uma articulação falsa, que depende da cartilagem da costela acima. E a gente tem as costelas flutuantes, que elas literalmente elas flutuam, elas não são ligadas, elas só se ligam às vértebras.
Bem, outra classificação das costelas é em relação à costela ser típica e a costela ser atípica. O que é que isso significa? Uma costela típica, ela possui uma cabeça com duas faces articulares. Essa aqui é a face articular superior e uma face articular inferior. De modo que entre essas duas faces articulares, a gente encontre a crista da costela. Além disso, essa costela ela vai possuir um tubérculo com uma face articular e com uma face lisa para o ligamento costo-transversário. Além disso, a gente vai ter o ângulo da costela. O que é esse ângulo? O ângulo é o ponto onde a costela ela muda abruptamente de direção. Tem aquele ângulo, por exemplo, você deita de costas. A parte que encosta no solo, quando você está deitado de costas, corresponderia ao ângulo da costela. Naquele ponto, ela muda de direção abruptamente. Você também tem uma cavidade para a cartilagem costal, que vai fazer aquela articulação com o externo, essa articulação aqui. Um corpo fino e longo. Então, esses são só alguns exemplos. Eu trouxe a primeira costela, que ela é considerada atípica. Por quê? Porque ela é curta, ela é a costela mais curta. Ela só tem uma face articular. Ela não possui as duas faces articulares separadas pela crista, o que já enquadra ela numa costela atípica. Além disso, ela possui esse tubérculo do músculo escaleno anterior, que serve de inserção para esse músculo, e dois sulcos, os sulcos para as veias subclávia e o sulco da artéria subclávia. A costela de número 2, ela também é considerada atípica, só que diferentemente da costela número 1, ela possui as duas faces articulares e possui a crista entre essas faces articulares, na cabeça. Só que a característica mais atípica dela seria essa tuberosidade no músculo serrátil anterior. Aqui, no corpo de uma costela típica, é um corpo longo, fino e liso. A costela 11 e a costela 12 também são consideradas atípicas, porque como elas são curtas, elas não possuem tubérculo, elas não possuem cólon. Além disso, elas só possuem uma face articular. O que é que significa possuir só uma face articular? Que a costela só vai se articular à vértebra de mesmo número, a vértebra torácica de mesmo número. Por exemplo, aqui a gente tem a costela de número 11, atípica, que só possui uma face articular. Logo, ela só irá se articular com a vértebra torácica de mesmo número. Bem, as principais características dessas costelas é que elas se articulam com as vértebras torácicas e que essas vértebras torácicas possuem hemifóvias. O que são hemifóvias? São metades de facetas para receber essas cabeças das costelas. Só que algumas vértebras possuem fóvea completa, como a vértebra de número 1, que ela possui uma fóvea completa no corpo e uma hemifóvea na parte inferior para articulação com a cabeça da costela número 2. Além disso, essa articulação ela é dada da seguinte maneira. A face articular superior da costela se articula com a hemifóvea inferior da vértebra superior e a face articular inferior da costela se articula com a hemifóvea superior da vértebra inferior de mesmo número. Dá uma bagunçada geral, mas não é tão complicado de entender. Por exemplo, entre a costela de número 5 e a costela de número 4, você tem uma hemifóvea na parte inferior da vértebra de número 4 e uma hemifóvea na parte superior da vértebra de número 5. De modo que a costela de número 5, a face articular dela superior se articula com a hemifóvea inferior da vértebra torácica de número 4 e a face articular inferior dessa costela se articula com a hemifóvea da vértebra torácica inferior de número 5. Fica um pouco complicado, mas se vocês voltarem, prestarem atenção nessa parte, dá para entender meio que desenrolado. Eu tentei procurar uma imagem, porém eu não consegui, aí fica um pouco difícil de explicar sem a imagem, mas não é algo tão difícil. Bem, a gente já falou das costelas, já falou das vértebras. Agora a gente vai falar do osso anterior, que seria o externo. Esse externo ele é subdividido em 3 porções. O manúbrio, que tem esse formato trapezoide, o corpo do externo, com esse formato retangular, e o processo xifoide, é como se fosse o rabo desse osso external. Além disso, é importante salientar que o manúbrio e o corpo do externo, eles estão em planos um pouco diferentes, né?
Por essa vista lateral, você percebe que ele fica um pouquinho arqueado. De modo que nessa parte aqui é o conhecido ângulo do externo. Por quê? Porque o manúbrio do externo ele fica um pouquinho mais para trás do que o corpo do externo. Então, acaba fazendo essa inclinação. Aqui nesse corpo você também consegue perceber essa inclinação. Bem, no manubrio a gente consegue encontrar essa incisura jugular. Você pode palpar ela descendo com a linha descendo o dedo na linha média do pescoço, você vai chegar a essa incisura jugular. Por que essa incisura jugular ela é tão notável? Porque as faces articulares da clavícula, as faces externais, as extremidades external que vão se articular aqui, elas são maiores. Então você imagina, por exemplo, uma linha passando aqui, uma linha passando aqui. Então fica um buraco nesse meio, é como se fosse um buraco mesmo, que é na chamada incisura jugular. Você tem a incisura clavicular, que vai receber a extremidade external da clavícula, os ligamentos externo-costais radiados e o manúbrio, né? Manúbrio, a cartilagem costal da costela número 1. Então, esses são os principais acidentes do manúbrio. E aqui na junção do osso external, você percebe essa linha que é a síntese manúbrio external, que é a linha de fusão do manúbrio com o corpo do externo, porque inicialmente esse externo ele é subdividido em 3 porções: manúbrio, um corpo manúbrio, uma porção trapezoide, a gente consegue ver esse formato trapezoide, o corpo do externo mais em formato retangular e esse processo chicoide, sendo esse rabinho aqui. Bem, o corpo do externo, o que é que a gente consegue encontrar? Cristas transversais. Acontece que esse corpo do externo também ele é resultado de fusão. Então, de modo que ficam essas cristas transversas aqui. É meio que uma ondulação. Além disso, lateralmente, a gente consegue ver as incisuras das costelas, que é onde aquelas cartilagens costais vão entrar. Bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Essas incisuras são os pontos que essas cartilagens costais elas vão penetrar e prender fixamente essas costelas ao externo, dando a resistência da caixa torácica. A síntese chifo-external, que é a síntese chifo-external, que é a linha de fusão entre o corpo do externo e o processo chifoide. Para você não esquecer o nome dessa linha, é só você lembrar, por exemplo, síntese, aí como a gente está falando do osso externo external, manúbrio, manúbrio external. E aqui síntese chifo-external, processo chifoide, e o osso external. O processo tifoide, que é esse rabinho aqui, ele tem uma forma muito variada, então você não vai encontrar ele em formato fixo. Ele pode ser ele pode ser bífido, que é partido no meio, ele pode ser defletido, ele pode ser rombudo. Então ele tem uma forma variável. E a partir desse processo tifoide, a gente tem a marcação do ângulo infraexternal, que seria este ângulo aqui em vermelho. Então, essas são as considerações básicas da caixa torácica. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei simplificar o máximo possível, porque a anatomia, como a gente sabe, ela é uma ciência completa e complexa. Então, eu tentei expressar da forma mais sucinta possível que desse para ter um bom entendimento. Então, qualquer dúvida, não deixem de ler o livro, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E é isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.